explicar para a gente a diferença entre virose e intoxicação alimentar? Às vezes os sintomas aí se confundem, mas e o tratamento, né, Lise? Como que é? Esclareça aí todas essas dúvidas nossas e também dos nossos telespectadores. Agora sim, boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Agora sim, nós conseguimos contato e olha, realmente, eu estou aqui ao lado do Dr. Gustavo Teffen, ele que é médico cirurgião, clínico geral, e ele vai esclarecer um pouquinho pra gente como que nós podemos nos cuidar, né, pra gente não ser acometido aí por uma virose. Boa tarde, doutor. Como que a gente pode evitar, né, pegar uma virose? Oi, Elise, boa tarde, tudo bem? Tem várias coisas, né? O primeiro cuidado é a gente nunca esquecer dos cuidados básicos, né? Que é a higiene correta das mãos antes de se alimentar e a higiene e o preparo correto dos alimentos. Isso já vai reduzir bastante o risco de qualquer infecção intestinal, seja por vírus, seja por bactérias. Evitar locais com grande aglomero de pessoas, onde a transmissão é mais fácil. Evitar o consumo nesse período, principalmente em que tem muita gente aqui com aglomero, é quase impossível de evitar. Evitar o consumo de alimentos crus fora de casa, né, que não sejam cozidos, que não tenham sido preparados em altas temperaturas, porque essas temperaturas também vão eliminar essas bactérias, esses vírus que podem causar essas infecções intestinais. Cuidado no local onde vai tomar banho, ver se a água é própria, se a água não é imprópria. O cuidado com o armazenamento dos alimentos em casa, né? Então, os alimentos que ficam fora muito tempo, evitar consumir esses alimentos, se esqueceu fora da geladeira, um alimento que deveria ser resfriado, porque as altas temperaturas também vão fazer com que esses alimentos estraguem mais rápido. São os cuidados básicos para a gente estar evitando contrair e estar transmitindo também esse tipo de infecção. Agora, a que tipo de sintomas que as pessoas devem ficar atentas? As diarreias nessa época do ano são bem mais comuns, né? Aqui na nossa região, também pelo aumento do número de pessoas, então a gente vai ter mais casos, né? A gente tem que tomar cuidado e procurar um atendimento hospitalar se a gente verificar que tem catarro ou murro nas fezes, que tem pus nas fezes ou que tem sangue nas fezes, se tiver dor abdominal muito intensa, se começar a vomitar e mesmo com medicamento não conseguir parar de vomitar, que evite de estar se hidratando ou tomando os medicamentos necessários, ou se a gente tiver sintomas de que isso pode estar afetando desidratando de maneira importante e afetando a pressão, a circulação. Então, tonturas, sensação de desmaio ou mesmo desmaio, que significa que você perdeu o líquido demais e que você vai realmente precisar fazer uma hidratação endovenosa, você vai precisar de um cuidado maior. Como que a gente pode diferenciar uma intoxicação alimentar de uma virose? As viroses são as infecções por vírus do trato intestinal e normalmente as intoxicações alimentares são as causadas por bactérias, salmonela, shigella, estafilococo. E essas é que dão essas características de infecções mais graves que normalmente nos fazem procurar o hospital, né? Sangramento, presença de febre muito alta, dor abdominal muito intensa, pus nas fezes ou os sintomas mais agravados que a gente comentou. As viroses podem ser sintomas mais graves também, mas normalmente mais em crianças abaixo de 5 anos, idosos ou pessoas com comprometimento de imunidade. Pessoas que fazem tratamento para câncer, com quimioterapia, pessoas que fazem tratamento para HIV e que têm a imunidade mais baixa e por isso também podem ter os sintomas mais acentuados. Como tratar? Hidratar, você já falou que é fundamental, né? A hidratação é fundamental, mas não só com água. Porque a gente não perde só água, a gente perde sódio e a gente perde potássio. Então é necessário repor os eletrólitos também. Então, por isso a gente sempre orienta a tomar os soros. O soro caseiro, que é tradicional, é fácil de fazer, é um soro que qualquer um pode fazer em casa, são 200 ml de água, 2 colheres rasas de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal, misturar e tomar, né? Esse é o principal tratamento, é hidratar. Evitar os alimentos que possam perpetuar a diarreia, que possam fazer com que esses sintomas aumentem e que você fique mais tempo com o quadro, principalmente os derivados de leite e o leite, porque a enzima que digere a lactase, que é o açúcar do leite, ela é produzida bem na superfície do intestino. E quando você tem diarreia, essas células elas descamam e você produz menos. Então, quando você ingere, você vai acabar perpetuando esses sintomas e tendo diarreia por mais tempo. Evitar as gorduras, evitar as frituras e os alimentos mais pesados. Então, alimentos leves, comer menos quantidade, mais vezes por dia para evitar o vômito, a dor abdominal e se hidratar. Esse é o principal. Se os sintomas se agravarem, se durarem mais de 5 dias, 3 dias, ou se tiver esses sintomas realmente mais graves que a gente comentou, aí tem que procurar um serviço de pronto atendimento, de pronto-socorro, um posto de saúde, para poder receber os demais tratamentos. E como que é a transmissão? Tem como evitar?
São os cuidados que a gente comentou, né? A transmissão de pessoa para pessoa, ela ocorre por secreções, né? Então, a presença de coliformes fecais naquilo que a gente ingere, ou a presença de saliva, a presença de fômites, que a gente chama, são as microgotículas de saliva que a gente joga quando fala, quando a gente tosse. Então, sempre evitar locais mais aglomerados, evitar justamente o consumo de alimentos crus, porque podem ter mais contaminados. Se for consumir os alimentos crus, saber do preparo deles, que a limpeza deles foi adequada, a lavagem das mãos. Isso vai fazer com que a gente evite estar contraindo. Legal, muito obrigado pelas suas dicas, doutor. É isso aí, Dani. Então são cuidados básicos e necessários, né, para garantir que as férias sejam um sucesso e não acabe ficando doente. Né? A gente sabe que muitos turistas acabam perdendo um tempo das suas férias porque acabam ficando doentes e não conseguem aproveitar esse tempo aqui no litoral, né? Eu volto com vocês nos estúdios, daqui a pouquinho eu volto no Balanço Geral. Tá certo, Liz. Obrigada pelas informações, obrigada também ao doutor Gustavo. Dicas importantes, importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra.